Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo a Thalita Raider e ao Roger Ferreira, que fizeram a mesma pergunta. Eles estão com problema nos tampos que eles estão fazendo. Esses tampos estão se abrindo nas emendas, certo? Muito bem, vocês podem encarar tudo que a gente vai dizer aqui para tampo como aplicável também às tábuas de corte, porque o princípio de construção, os problemas são os mesmos, certo? Quais são as causas que podem levar à ocorrência desse problema de abertura na junção das peças? Primeiro, se você tiver matéria-prima, madeira, com umidade incorreta, ou seja, a umidade muito alta, uma peça não seca, entre aspas, com umidade não equilibrada em relação ao meio ambiente, você pode ter problemas de separação da linha de colagem. Tá? Isso porque uma peça muito úmida pode não dar uma boa colagem, ou uma peça muito úmida, quando ela trabalhar, dependendo de como esse tampo foi construído, né, quando ela se contrair, pode levar à abertura de linha de colagem. Então, primeira coisa a ser verificada, que a madeira esteja com umidade adequada, certo? O ideal é você comprar um medidor de umidade e você comprar madeira com umidade abaixo de 12%, certo? A peça você mede em vários pontos, abaixo de 12%, beleza, pode usar no tampo ou numa tábua de corte, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, imaginem que a gente tem aqui essas duas peças como sendo peças do tampo que a gente vai unir, né? Então, essas duas peças vão ser unidas através destas superfícies aqui, certo? São as superfícies na espessura. Colagem, ela é tanto melhor quanto mais planas, mais paralelas estão as superfícies a serem coladas. Se a gente está falando de duas peças, né, de corte reto, então a gente tem que ter superfícies planas para garantir que essas superfícies vão estar em contato uma com a outra, certo? Em perfeito contato. Quanto maior o contato das duas superfícies, melhor. A qualidade do acabamento na usinagem aqui também influi, certo? Então, quanto melhor o acabamento da superfície, né? Quanto mais plano, tanto melhor. E o ângulo entre esta face e esta outra aqui, que você procure fazer no esquadro. Você pode até ter ângulos diferentes de 90 graus, mas aí um tem que ser o complemento do outro na hora de você fazer a montagem. Então, mais fácil, faz com 90 graus, confere no esquadro, as duas peças aqui, a usinagem da espessura no esquadro, certo? Então, esse é o segundo fator. Terceiro fator, a cola que você vai usar. Uma junção de tampo ou de uma tábua de corte, né, é uma junção feita, você tem uma grande área unida por uma superfície razoavelmente pequena, né? Então você tem esforços ali, você pode ter elementos de esforço complicadores que vão fazer com que a junção se rompa. Além disso, você pode estar usando madeira oleosa. Eventualmente você fez alguma peça como iracatiara, que é uma madeira oleosa para dedéu. Não é qualquer cola que cola algumas madeiras, por exemplo, a muiracatiara. Então eu recomendo, se você está usando madeiras não oleosas e se você não tem presença de água, que você use uma cola chamada Titebond 50. Se você está fazendo colagem de madeiras oleosas ou se você vai ter a presença de água, eu recomendo o uso da Titebond 3, para que você fique tranquilo em relação à qualidade da. Outro elemento a ser considerado. Quando a gente faz junção de peça, né, tem gente que faz essa junção usando, por exemplo, cavilha ou usando o sistema Craig, né? Eu, particularmente, não gosto dessas duas soluções. Eu prefiro uma solução mais robusta do ponto de vista de união das peças. Como é que a gente faz isso? Uma das formas, a mais usada aqui por nós, é usar um sistema de rasgo e alma, certo? Então está aqui as duas peças com rasgo. E, aliás, agradecer ao nosso colega Lucas Puccini, que me cedeu as peças, não tive que usinar nada para fazer esse Fernando Responde. Então, a gente faz um rasgo interrompido, né? Ele começa aqui e termina aqui, para não ficar aparecendo essa usinagem
no topo do tampo e a gente coloca uma alma. Quais são as dimensões? Você vai fazer a seguinte conta. Você vai colocar a espessura da alma, aliás, a espessura do rasgo, como sendo 1/5 da espessura da peça. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma peça de 40 milímetros, você vai fazer o rasgo aqui com 8 milímetros, que é 1/5. É uma boa regra do dedão, uma boa regra simples para você fazer isso. Com relação à profundidade, tá? Você vai fazer qual a profundidade do rasgo? Você vai pegar esta dimensão aqui que sobrou e vai acrescentar 1 milímetro nas duas usinagens, aqui e aqui. Então, por exemplo, 40 milímetros, tiro 8, dá 32, dividido por 2, 16. Tem 16 milímetros aqui, 16 aqui. Você vai rasgar, vai fazer esse rasgo com a profundidade de 17 milímetros. E a largura da alma, você vai fazer 2 vezes essa dimensão. Então, se aqui tem 16 milímetros, você vai fazer uma alma de 32. E por que é que você deixa a soma das profundidades maior do que a largura da alma? Porque se você tiver com uma alma muito seca e você tiver com as peças que compõem o seu tampo não tão secas assim, na hora que elas forem secar, se esta alma for justinha, ela vai impedir que as madeiras sequem juntas e ela vai fazer com que a linha de colagem se abra. Então, por exemplo, se eu tivesse profundidade aqui de 17 milímetros e eu fizesse alma com 34, né? Se esta peça estiver seca e essa aqui estiver molhada, na hora que ela secar, na hora que as peças do tampo secarem, né, a linha de colagem vai se abrir. Por quê? Porque a alma não vai deixar com que as peças se sequem juntas, mantendo a linha de colagem. Tá? Então, a gente falou agora de 2 fatores, o elemento de ligação que você usa e a questão das dimensões de rasgo e de alma, né? Falamos da umidade. Vamos falar de um outro fator, né? E para isso, nós vamos usar o dispositivo desenvolvido na Universidade de Riga, capital da Estônia. Ele se chama MDFE Double Face, mais conhecido como MDF envernizado dos 2 lados, certo? A câmera woman está aqui sorrindo das bobagens que eu falo. Alguém tem que rir dessas bobagens, né? Então vamos lá. A gente tem madeira, né, uma prancha, e em que direção a madeira se contrai ou se expande? No plano que é perpendicular ao comprimento, perpendicular à direção das fibras. Então, a madeira ela trabalha na espessura e na largura, ou seja, essa peça aqui, ela vai variar de dimensão assim, ela vai variar de dimensão assim. No comprimento, a variação pode ser considerada desprezível. É como se ela não acontecesse, tá? O que acontece então? E aí vamos mostrar o sofisticado dispositivo. Você vira e está aqui a ilustração do outro lado. Você tem 2 peças. Bem, o dispositivo é bom, mas o operador é uma tragédia, né? Você tem 2 peças, peça 1 e peça 2, tá? As peças estão unidas e aí imagina que você coloca aqui uma outra peça de madeira maciça, né? As peças se movem nesta direção aqui, expandindo ou contraindo, só que esta peça encabeçada aqui, digamos que encabeçada da forma imprópria, ela tem os veios nessa direção e nessa direção a madeira não trabalha. Na hora que a madeira quiser contrair ou expandir, esta peça aqui, né, junto com a irmã dela do outro lado, vão impedir que a madeira trabalhe, as 2 peças trabalhem conjuntamente. Se essas madeiras tiverem que se contrair, porque estão perdendo água, estão úmidas, na hora que elas se contraírem e essa peça aqui impedir, a linha de colagem vai ser aberta. Perfeito? Um exemplo disso, pessoal, um exemplo que eu sempre deixo aqui para me lembrar dos meus primeiros tempos de marceneiro, fui comprar madeira para fazer o meu primeiro projeto, depois que eu cheguei do curso, e aí cheguei na madeireira, ó, quero madeira seca. Acreditei nos caras, é lógico que eu não compro mais esse lugar, e me venderam uma madeira que estava molhada para dedéu. E o rapaz aqui, o esperto aqui, não sabia disso. Não tinha medidor de umidade, que aliás eu recomendo que comprem, e aí eu fiz a minha bancada, né? E usei uma peça de encabeçamento aqui, ó, tá? Travando todas as peças. Resultado,
as peças secaram, porque não estavam secas, né? E aí eu acabei com esses dois desfiladeiros aqui. Aqui eu tenho o Vale do Ribeira e aqui eu tenho o Grand Canyon. Esse tampo tem 10 centímetros de espessura, tem 2 metros de comprimento e essa linha de colagem de 10 centímetros por 2 metros, ela abriu de fora a fora com alguma coisa entre 5 e 8 milímetros, né? Ou seja, tem uma baita cratera na minha bancada. Perfeito? Bem, tem um PDF aí anexado com todos esses itens, porque é tanta coisa que a gente precisa ter anotado para não esquecer. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fernandoresponde@uol.com.br ou então Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook e no YouTube. E como eu sempre digo, vamos juntos?